Para mim é um privilégio muito grande, estou muito feliz de ter essa oportunidade aqui, de compartilhar a palavra. Quero agradecer ao Toninho por esse convite. Abra sua Bíblia comigo aí, 1 Reis, capítulo 21. Primeiro Reis, capítulo 21, a partir do verso 1. Eu vou pedir para que você permaneça com o texto base aí aberto, para que nós acompanhamos. Versículo 1. Naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é rei de Israel ou não é? Disse Jezabel: levante-se, coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Versículo 14. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Por fim, versículo 25. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Senhor, meu Deus, meu Pai, esta é a tua palavra, continue falando conosco, ó Deus. Passa sobre mim, Pai, o teu sangue, me purifica, Pai, de todo pecado, e abençoe cada coração aqui, meu Deus, que essa semente possa germinar e frutificar, em nome de Jesus. Amém. Quero dar um tema aqui para essa meditação: a vinha de Nabote e a infeliz trajetória de Acabe. A vinha de Nabote e a infeliz trajetória de Acabe. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta reflexiva, não precisa responder. Como encontrar a felicidade? Ou melhor, o que o mundo diz que é felicidade? Talvez, pessoas podem dizer: olha, a felicidade ela está no dinheiro. Se eu for uma pessoa próspera, se eu tiver muito dinheiro, assim eu vou ser uma pessoa feliz. Outras pessoas podem condicionar a felicidade a um bom emprego. Se eu for uma pessoa bem empregada, ou até mesmo se eu tiver um carro, se eu tiver uma moto, somente tendo coisas que eu vou ser uma pessoa feliz. Outras pessoas também poderão dizer: a forma de eu encontrar a felicidade ela está no prazer. Se eu curtir a vida, se eu aproveitar, sair, beber com os amigos, assim eu vou ser uma pessoa feliz. Mas nós, irmãos, nós que somos servos de Deus, nós sabemos que a felicidade ela está no Senhor. A felicidade ela está no temor ao Senhor. E quando a gente olha por esse ângulo de visão, Acabe era uma pessoa muito rica, ele era rei de Samaria. Então esse personagem era uma pessoa de alto prestígio, da alta sociedade, tinha um palácio, muitas pessoas, até oficiais, que andavam com ele, mas faltava algo muito importante na vida de Acabe, que era o temor a Deus. Olha o que 1 Reis 16:30 fala sobre Acabe. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mas que todos os que foram antes dele. Olha só, para o texto falar isso, é porque o cara era terrível. Se de 10 reis que passaram antes dele, ele fosse o 11º e falar que ele foi o pior, é porque ele era muito ruim. E tudo isso vai começar no casamento desse cara. Ele escolhe uma pessoa, escolhe, o texto fala Jezabel, e eu pesquisando aqui o significado de Jezabel. Jezabel significa esposa de Baal, feiticeira, assassina, mandona. Então ele se casa com essa mulher, com o significado esposa de Baal, um deus com D minúsculo, um deus pagão. E quando Acabe ele toma essa iniciativa, toma essa decisão de se ajuntar com essa mulher, ele traz também para o seu reinado
todo tipo de convicção que essa mulher tinha. Todos os valores que essa mulher tinha, né, ele traz para o seu reinado. Idolatria, ele traz para o seu reinado prostituição, não só para o reinado, mas para a vida dele. Por causa de uma escolha, por causa de uma pessoa que ele associa. Então aqui, né, eu trago aqui uma primeira lição. Tome cuidado com as pessoas que você se associa. Pastor Arlen, né, domingo aqui, disse essa frase, eu até estava ali no banco, eu anotei, você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Isso é uma verdade, irmãos. Se você andar com pessoas imorais, daqui a pouco você está sendo uma pessoa imoral, pessoa que tem o hábito da mentira. Se você associar com uma pessoa desse tipo, daqui a pouco você está mentindo. Agora, se você se associar com pessoas que temem ao Senhor, pessoas que gostam de orar, daqui a pouco você está indo para o monte junto com ele. Não é muito bom ter pessoas assim, pessoas que fazem a gente crescer, né? Crescer com a vida com Deus, gente animada, pessoa inteligente. Provérbios fala que aquele que anda com o sábio, ele se torna mais sábio ainda. Então é esse tipo de pessoa que a gente precisa associar. Salmo 1, versículo de número 1 diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tome muito cuidado com as pessoas que você se associa, com as suas amizades. Então, feito isso, eu quero trazer aqui, analisando a vida de Acabe, alguns erros que esse homem cometeu dentro do seu reinado, dentro da sua trajetória de vida, e que nós podemos, assim, tomar cuidado. Wagner, mas tem como aprender com o erro de alguém? Né? Tem como tomar cuidado, né? Vendo aquilo que ele errou, para que nós não cometamos também. Em primeiro lugar, Acabe, ele era insatisfeito, ingrato. Versículo 2, se você tiver aí com o texto base aberto, acompanhe comigo. Certo dia, Acabe disse a Nabote, como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor. Ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Veja só, irmãos, e essa insatisfação aqui que eu quero trazer, é uma insatisfação pecaminosa, né? Porque, por exemplo, uma pessoa lá no seu trabalho, ele está insatisfeito, ele quer melhorar o seu salário, né? Então, assim, se a pessoa, né, se dedicar ali, essa insatisfação é uma satisfação normal, todo mundo tem uma certa, assim, insatisfação, mas essa aqui de Acabe é uma insatisfação pecaminosa, porque ela é cheia de ingratidão, porque ele tinha um palácio, era rei, como eu disse no início, um cara que tinha muitas posses, prestígio, né? Imagina o tamanho de um palácio. Dentro daquele palácio ali tinha as iguarias, né? As iguarias do rei, talvez mulheres, se ele quisesse colocar ali 5, 10, 15 mulheres para satisfazer a vontade dele, poderia colocar. E de tantas riquezas, Acabe, ele começa a cobiçar a videira do coitado do Nabote, que estava do lado do palácio. Né? Por tamanha cobiça, o cara que tinha tudo, todas as coisas, ele começa a cobiçar essa vinha. Não tinha nada, irmãos, não tinha nada que cobiçar essa videira. E a partir desse momento de insatisfação, né, ele vai trazendo todas as coisas negativas para o seu reinado, para a sua vida. E às vezes, irmãos, nós também, por diversas ocasiões, nós também podemos nos andar insatisfeitos, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com a insatisfação. Né? Às vezes, no ambiente de trabalho mesmo, até lembro disso, às vezes, trabalhar com pessoas, não sei aqui se pessoas aqui já trabalhou com gente que reclama o tempo inteiro, é horrível. Trabalhar com pessoas insatisfeitas no trabalho, quer ver um outro lugar que tem insatisfação também? Dentro da igreja. Infelizmente, pessoas que vêm na igreja, e ao invés aqui de adorar o Senhor, ao invés de exaltar o Senhor, reclama do som, reclama do instrumentista. Você viu o pastor falou que ele não me agradou. Pessoas insatisfeitas. Outra área que gera insatisfação, às vezes até dentro de casa. Eu me lembro que, quando eu era mais novo, eu mais meu irmão falava, eu matava a minha mãe e meu pai, eu falava assim, não tem nada nessa casa para comer. E, na verdade, a minha mãe, de lá da cozinha, gritava, não, tem sim, tem banana, tem pão, talvez alguns filhos aqui de vocês já falaram isso. Mas não era que a gente está falando assim que, não tem nada, não tem aquilo que a gente quer. E uma simples ilustração dessa, às vezes acontece, a gente deixa de policiar. Então, tome muito cuidado com esse perigo da insatisfação, da ingratidão. Isso começa a gerar, isso dá legalidade, melhor dizendo, para o inimigo agir através de comportamentos de
insatisfação. Muitas pessoas também que deixam a nossa cidade até comum, né? Pessoas que saem daqui, vai para outro lugar, vai para outro estado, vai para outro país, né? Pessoas que vão para os Estados Unidos. E às vezes você olha a vida do cara, você olha para ele, né? O cara tem um bom emprego, o cara tem uma boa casa, o cara está ganhando bem, tem família, tem tudo, e aí por insatisfação, não, vou buscar a sorte em outro lugar. Daqui a pouco, só nessa cobiça aí de buscar melhorar a vida, depois voltou, né, o casamento acabado, perdeu o crescimento dos filhos. Então, meu irmão, tome muito cuidado com esse perigo aí de Acabe chamado insatisfação. Para corroborar, João 5 diz o seguinte, de 7 a 9, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha o exemplo de insatisfação. Jesus, aquele que poderia, não só poderia, como mudou a vida desse cara, o paralítico de Betesda, queres ficar são, queres ficar curado? Não, imediatamente, não tem ninguém por mim, eu sou um sozinho, né? Sempre vem uma pessoa, consegue a bênção primeiro que eu, né? Ao invés de estar ali eufórico, porque é aquele que poderia mudar a história de vida dele, Jesus vivo, poderia mudar a história dele, e ele com um sentimento de insatisfação. Então, mas que nessa noite, em nome de Jesus, que você possa andar com seu coração cheio de fé, que você possa sair deste lugar com gratidão, gratidão pela sua família, gratidão pelas bênçãos. O irmão Tiago testemunhou aqui várias bênçãos, e Deus tem operado grandes bênçãos na minha vida, na vida de muitas pessoas aqui. Então, ao invés de ter um comportamento de ingratidão, um comportamento de descontentamento, ou com a vida, ou com as situações, que você possa andar com o coração grato e feliz com o Senhor, para a glória de Deus. Segundo erro de Acabe, que nós também precisamos tomar cuidado, o seu mau testemunho. Versículo 4 diz o seguinte, então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Irmãos, olha o tamanho da pirraça, homem velho. Ele faz essa oferta para Nabote. Nabote, ele recusa, né, era alguém de princípio, Deus deixou essa vinha para os pais dele, ele imediatamente, não, isso é uma bênção de Deus, não vou vender não. E um homem que tinha tantas posses, agora Acabe, quando ele tem essa negativa, ele volta para casa, e o texto diz que ele vira o rosto, faz uma pirraça ali e não quis comer. Irmãos, quando ele faz isso, isso dá uma legalidade para o inimigo entra na esposa dele ali, Jezabel, né, e começa a acontecer coisas terríveis através do mau testemunho. E é algo que nós, enquanto cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a questão do testemunho. Eu lembro que certa feita, né, eu tinha ministrado na igreja no sábado, e eu preguei lá no sábado, e na segunda-feira, tem até o futebol aqui, o Tiago é um dos líderes ali do futebol de segunda-feira, e os irmãos que me conhecem mais de perto sabem que eu sou bem competitivo, né, quando estou jogando. Mas naquele dia ali, correu tudo bem, joguei. Depois, quando finalizou, um rapaz que estava jogando, estava até no time adversário, ele chegou em mim e falou assim, Pai do Senhor. Aí na hora eu olhei para ele assim e fiquei, uai, será que esse cara é lá da caminho, eu não conheço ele? Porque ele me deu Pai do Senhor, que me cumprimentou, mas eu não estou conhecendo. Aí ele pegou e falou, rapaz, você estava ministrando sábado lá, na igreja, foi uma bênção. Daqui a pouco, a minha ficha assim, eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse dado um mau testemunho naquele futebol de segunda-feira. Na verdade, aquele cara nem ia falar nada. Ele simplesmente ia sair dali e ia falar, uai, aquele cara estava pregando lá na igreja, disse que é crente, disse que é servo de Deus, e aqui no futebol com os amigos, com as pessoas, está tendo comportamento de brigar com os outros, de fazer isso, de não sei o quê. E às vezes acontece com nós, situações que nós somos provados, testados, né? Por exemplo, no trânsito, que é um ambiente também, ambiente de trabalho, gente. E às vezes, irmãos, você não vai ganhar uma pessoa, influenciar uma pessoa por um versículo, talvez vai ser o seu exemplo de vida. O seu comportamento que vai ganhar outra pessoa. Trago aqui uma frase de Billy Graham. Olha só, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção.
Então, talvez, meu irmão, você vai ganhar uma pessoa para Cristo, é no testemunho. Uma outra frase aqui que eu também anotei, que eu achei muito interessante, a frase do Dwight Lyman Moody. Inclusive, eu abro até um parênteses aqui, Moody tem uma história fantástica, é narrada no livro Heróis da Fé. Um cara que, iletrado, dentro de uma sapataria, recebeu o poder do Espírito Santo, um cara levou a palavra para ele dentro de uma sapataria, trabalhando, tinha saído da roça, foi para a cidade grande, e tomado pela presença de Deus, se tornou professor de uma escola dominical, e a história conta que por onde Moody passava, ele tinha uma facilidade de carregar pessoas, assim, mendigo, ele passava, levava, falava, vão para a igreja, e as pessoas acompanhavam. Ele foi um grande homem na história, que fez a diferença. Wagner, mas esse cara é iletrado, não tinha conhecimento, talvez ele ganhava pessoas com o seu testemunho de vida, né, com um bom testemunho. E Moody, certa feita, diz, de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. E é uma verdade, gente, é uma verdade. O mundo aí fora não está lendo Bíblia, não, ele está olhando, é a vida do cristão, é a vida do cristão que ele está analisando assim, Quem conhece pessoa desviada aqui? Eu acho que todo mundo conhece uma pessoa. Às vezes você fala um versículo com uma pessoa, né, que está mais afastada assim, e fala, não, já sei, tudo isso que você está falando aí, eu já sei. Às vezes é muito difícil, ganhar almas, às vezes, nos dias de hoje, é ainda mais difícil. Então não adianta, às vezes, o principal é a palavra de Deus, mas junto com a palavra de Deus, que você tenha um bom testemunho nos seus relacionamentos, na sua forma de negociar, né, lá no seu trabalho, por onde você passar, que você possa deixar um bom testemunho. Meu irmão, nos ambientes que você frequenta, as pessoas precisam saber que você serve a Deus, que você teme a Deus. Você precisa sair de um lugar de trabalho, as pessoas sentir saudade de você, as pessoas verem que você deixou um legado, que você deixou uma boa influência ali. Isso é testemunho, isso é falar do amor de Deus. É isso que nós precisamos fazer, diferente de Acabe, que deu um mau testemunho. Terceiro lugar, Acabe, ele era influenciado, ele não influenciava. Versículo 7 e 8 diz o seguinte: afinal você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel, levante-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso, conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei, e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Versículo 25, não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, como Acabe. Agora a parte eu gostaria de frisar, influenciado por sua esposa Jezabel. Esse homem, irmãos, ele era influenciado porque Jezabel, o texto diz que ela pega o selo do rei, então com o anel, né, ela sela a carta de óbito, melhor dizendo, de Nabote. Então quem falava, quem tinha a palavra final, não era Acabe, quem falava era Jezabel. De tamanha influência que essa mulher tinha na vida desse homem. E, irmão, tome cuidado para que você não seja uma pessoa também influenciada, que você possa influenciar. Onde é que você passar, que você possa influenciar pessoas. Wagner, mas o que pode nos influenciar? Pessoas são influenciadas pela cultura. Não, a cultura aí, todo mundo está fazendo, eu também posso fazer. Né? A cultura de beber uma cervejinha de vez em quando, não tem problema não. Né? Tem problema sim, não seja uma Maria vai com as outras, que todo mundo está fazendo, que você vai fazer também não. Né? Seja uma diferença, né? Como eu estava falando antes, né? Deixa um legado para a vida das pessoas, influencia as pessoas. Eu me lembro que lá no trabalho, aconteceu um tempo atrás, a gente estava num momento ali, e até o gerente comentou, rapaz, tem um peso aqui nessa loja, tem um trem esquisito aqui, e a gente até mudou pessoas de lugar, e não está adiantando, não está dando certo. Aí ele comentou isso comigo, eu falei assim, com o meu gerente, né, eu falei assim, eu sugiro a gente fazer uma oração aqui, a gente bate o cartão 8 horas, 7h20, a gente vem para cá, faz um momento de oração aqui, e vamos ver o agir de Deus para essa situação. Gente, e a presença de Deus, eu me lembro que no primeiro dia a presença de Deus foi derramada naquele ambiente, para a glória de Deus.
O gerente, né, ele até falou comigo, houve renovo de línguas que eu nunca falei, eu falei nessa oração aqui hoje. E daqui a pouco uma vendedora de lá, ela entrou, né, e começou a orar assim, eu olhei para ela chorando compulsivamente. Daqui a pouco ela testemunhou, tinha muito tempo que eu não sentia a presença de Deus. Tudo por quê, irmãos? Influência. Né? Ao invés de eu falar, não, esse tem está tudo errado mesmo, essa loja tem que, não sei o que vai acontecer, não, eu falei, vamos orar. E da mesma forma, irmão, se você tiver esse comportamento de influenciar pessoas, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, a glória de Deus vai ser derramada sobre a sua vida, você vai experimentar grandes momentos de presença de Deus, se você tiver atitudes como essa, diferente de Acabe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mateus 5, 13 e 14, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Passagem muito conhecida, falando sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao invés de ser aquele que concorda, irmãos, com o mundo, seja inconformado por Deus, inconformado com as coisas erradas, inconformado com a cultura do mundo, de pode tudo, né? Tudo pode. No dia de hoje, as pessoas jovens, né? Às vezes a gente convive mais com jovens, não tem problema não. Mas para que você experimente a boa e agradável, os grandes feitos de Deus sobre a sua vida, que você seja um inconformado em nome de Jesus. Quarto e último, Acabe, ele conformou com o pecado. Versículo 15 e 16 diz o seguinte, olha só, quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe, lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender, agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Irmãos, presta atenção, quando Acabe ele recebe a notícia que Nabote estava morto, ele não quer nem saber. Ô Jezabel, mas como aconteceu? Ele teria que matar mesmo? Não tinha uma prisão? Como é que foi a morte dele? O que aconteceu? Não. O texto diz que imediatamente, o versículo fala de imediato, ele vai tomar posse da videira, ele toma posse conforme com o pecado, sem nem preocupar. E nós, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Às vezes o pecado, gente, ele tem que ser um acidente de percurso na nossa vida. Um acidente de percurso não pode ser algo comum, algo premeditado, uma escolha assim, uma decisão. Não, esse trem está um pouco errado aqui, esse negócio que eu estou fazendo está um pouco errado, mas não tem nada a ver, não. E eu até me lembro do pastor Correia, né, alguns aqui devem conhecer ele, pastor Correia, a gente tinha muito contato com ele lá na minha cidade, faleceu tem pouco tempo, e ele brincava sempre nas pregações dele, falava de duas portas do inferno. A primeira porta, o que tem, a segunda porta não tem nada a ver. O cara falou, tal coisa assim, o que tem? Você falou isso, já está na beirada. Você falou, não tem nada a ver. Né, já está queimando lá no apóstolo, o pastor Correia sempre falava isso. Né, e às vezes nós estamos desse jeito também, como Acabe, não, morreu lá, não tem problema não. Né, situação, tem música secular, não tem problema não, dominado. Pessoas que com olhar maldoso, às vezes pessoas que vêm na igreja, daqui a pouco na segunda-feira, já é palavra de maldição dentro de casa. Chegou na segunda-feira, o olhar já é maldoso, aquele olhar que acompanha tudo, né? E nós, como servos de Deus, nós somos a diferença, meu irmão, tem diferença. Nós, como cristãos, como pessoas separadas por Deus, nós precisamos de santidade, precisamos de ter compromisso com Deus, de não aceitar situações pecaminosas na nossa vida, de aceitar o pecado, porque é algo, irmãos, que o pecado, como característica tem, é afundar a pessoa, é como se fosse um túnel. Acabe, depois dessa decisão, né, à medida que a história vai passando, ele só vai afundando. E às vezes, irmãos, o pecado sempre cobra um preço maior do que nós estamos dispostos a pagar.
Infelizmente. Então, cuidado com o pecado. Certa feita, Hernandes Dias Lopes, reverendo, diz o seguinte, ó: o pecado é pior do que o sofrimento mais atroz, porque a causa dos mais terríveis sofrimentos é pior do que a morte, porque é a causa da morte. É pior do que o inferno, porque no inferno os réprobos jamais se gloriarão do pecado. Billy Graham também achou uma frase fantástica: o pecado é como o câncer, destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos apercebamos de sua insidiosa presença, ele vai se alastrando, até que, por fim, o diagnóstico final é pronunciado: doente à morte. E é esse, irmãos, é esse o diagnóstico de uma pessoa presa ao pecado. E às vezes, irmãos, a gente acha que pecado, adultério, às vezes são pequenas concessões, tá? Pequenas concessões, legalidades que a pessoa vai abrindo e daqui a pouco, quando olha, está afundado. Pequenas concessões. Esses dias mesmo, lá na loja, estava na loja, estava olhando do outro lado, né? Estava lá, a mulher estacionou o carro assim, rapidinho, o carro atravessado lá na frente, lugar carga e descarga. Daqui a pouco, ela entrou lá para a loja, o guardinha já estava lá mutando ela. Eu fui lá e falei assim: olha, uma pequena legalidade que ela deu ali, rapidinho, não tem problema não, vou deixar o carro aqui rapidinho, vou entrar na loja, resolver. Foi naquele rapidinho ali, a multa chegou. É errado. E errado é errado, irmãos. Não negocie com a tentação. Deixo outra lição aqui, ó. Não negocie não, se alguma coisa ela está confusa, se não glorifica a Deus, sai fora, né? Sai fora disso, e que você, em nome de Jesus, que você possa vencer o pecado. Eu gostaria de falar aqui, já caminhando para o encerramento, sobre o antídoto do pecado, no versículo 27 e o versículo 28, o arrependimento. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor: vê como Acabe se humilhou diante de mim, por isso não trarei calamidade durante sua vida, farei cair a calamidade sobre os filhos dele, destruirei a sua dinastia. Quando Acabe, irmãos, estava preso ao pecado, Deus envia o profeta Elias para anunciar o juízo de Deus sobre a vida dele. Mas quando ele escuta sobre o juízo de Deus, né, o texto diz que ele se rasga, ele se rende, né, e no mesmo momento que ele escuta sobre o juízo de Deus, ele vai experimentar algo fantástico, ele experimenta a misericórdia de Deus. Meu irmão, eu não sei como você entrou aqui, como está a sua vida, mas em nome de Jesus, tem perdão para a sua vida. Talvez se você, algum tempo, né, você fica pensando: aquele trem que eu fiz, isso não tem perdão, e o inimigo, irmãos, ele fica buzinando a nós: aquilo que você fez lá atrás, no passado, não tem perdão, não tem jeito, né, você é um acabado, mas o que te resta é morrer, porque você tem falado que vai na igreja, que faz isso, mas está fazendo tudo errado. Não, irmão, o inimigo ele quer fazer isso para te jogar para baixo, mas Deus é Deus de misericórdia. Jesus ele quer nos libertar, e quer nos libertar através de todo pecado, né, através do arrependimento. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, a misericórdia de Deus. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito firme. Quando Davi, irmãos, ele cai em si, né, todo mundo conhece, é cansado de saber da história, né, cai no adultério com Batseba, daqui a pouco manda matar o marido daquela mulher, mas depois caindo em si, né, ele fala isso: renova um espírito firme, espírito esse capaz de resistir ao pecado. Deus, existe renovo de Deus aqui essa noite, irmãos. Tem renovo de Deus aqui essa noite, né? Não tem pecado, não tem coisa que sem arrependimento que Deus não aceita. Quer ver outro versículo? O verdadeiro e aceitável sacrifício eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Deus não rejeita, irmãos, pessoa quebrantada. Se você se quebrantar aqui essa noite, você vai sair daqui cheio, abraçado por Deus, abraçado pela misericórdia dEle, em nome de Jesus. Basta ter um coração voltado para o Senhor, porque o pecado, irmãos, errar, todo mundo erra, eu erro, você erra, isso é algo comum, está dentro de nós. Mas o que nós não podemos fazer é se conformar, é aceitar, mas sim todos os dias demonstrar arrependimento, todos os dias.
Não só hoje, não só amanhã, porque a gente vai errar, a gente vai falhar, mas saiba que quando você errar, que você acredita que tem misericórdia, tem perdão de Deus sobre a sua vida. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, cita: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. É isso que o arrependimento, irmãos, gera. Ele acaba com o pecado, acaba com o inferno. Pessoas que têm uma vida assim, que pratica, que vive no pecado, preso, enxafurdado no pecado. Se não houver arrependimento, irmãos, nós sabemos, o caminho dela é inferno. Mas que nós viemos não só viver esse arrependimento, mas orar para que as pessoas também se arrependam, gente. As pessoas estão aí fora, às vezes eu escuto algumas coisas, tem gente aí querendo se matar. Homens aí, pais de família, né, querendo dar um basta na própria vida. O mundo aí, gente, está precisando de nós. Ao invés de ter uma postura, de talvez ter uma atitude de cristão, de ganhar pessoas, de pregar a palavra de Deus, de influenciar a pessoa, a gente está assim, conformado com as coisas. Né? Vem para a igreja, é indiferente com os cultos, com o louvor, indiferente com a pregação, com a palavra de Deus, ao invés de viver uma comunhão, um relacionamento com Deus, de oração, de meditação da palavra, a gente está indiferente. Vivendo situações de pecado que nós não venhamos a aceitar. O mundo lá fora precisa de nós, precisa de mim e de você, né? Que você tenha força, que você tenha ânimo para sair desse lugar aqui hoje, né? Decidido a pregar a palavra de Deus, a fazer diferença nos lugares que você andar, por onde você passar, que você possa influenciar pessoas, irmão, sair daqui renovado por essa palavra, em nome de Jesus. Eu me lembro, aconteceu na sexta-feira aqui, eu entrei aqui, só Deus sabia como eu entrei naquela sexta-feira, e Deus usou o pastor Sérgio Coleta, liberou uma palavra sobre a minha vida, e ele pegou e disse: você será um pregador do evangelho, você vai ministrar para outros jovens aqui. Todo mundo sabe, sempre foi um rapaz muito tímido, muito vergonhoso, mas a partir daquele momento, irmãos, meu coração se inflamou, mediante aquela palavra. Não, eu falei, eu quero pregar, eu quero falar. E eu lembro que no começo eu fazia uns vídeos nas redes sociais, os meninos até brincavam, parece que a câmera estava até torta lá, a iluminação tudo escuro, porque eu estava doido, irmãos, eu queria falar de Jesus, eu queria fazer vídeo, se deixasse até estava pregando até para poste, até para muro estava pregando, vontade. E é isso que falta dentro de nós. Às vezes estamos aqui, viemos para o culto, adoramos a Deus, tem muita gente, irmãos, tem gente desviada dentro da igreja, vem, toca, prega, faz de tudo, né? E as almas estão lá, as almas estão lá se perdendo, indo para o inferno, gente. O nosso coração tem que doer, a gente tem que chorar para as pessoas. Quando eu passo na frente ali daquela boate ali, perto do Pitágoras ali, vejo que é um monte de jovem lá, meu coração fala: oh Deus, né? Pessoas se bebendo, gente que está presa no pecado, bebe ali, daqui a pouco uma ressaca, daqui a pouco está com a família destruída, a pessoa querendo se matar. Que nós não sejamos indiferentes com as pessoas, ao invés de viver situações de pecado, situações de não ter compromisso com Deus. Nessa noite, que Deus venha ministrar em nome de Jesus renovo, venha ministrar arrependimento no nosso coração, e que saímos deste lugar cheios, né, transbordando. Tem gente, enquanto eu preparava essa mensagem aqui, o Espírito Santo falava comigo, né, e eu quero trazer isso aqui. Tem pessoas aqui, tem homens aqui capacitados, pessoas capacitadas a pregar, a fazer. Wagner, mas eu não sei pregar, não sei ler a Bíblia, não sei fazer nada, mas talvez sabe servir, né? Pode perguntar aos pastores aqui, tem lugar, tem espaço para fazer, né? E são coisas, às vezes, que meu coração enche assim, de presença de Deus. Quando eu olho, por exemplo, o Jean, trago esse exemplo aqui, às vezes, quando acontece uma festividade da igreja, um evento assim, o Jean está para lá e para cá, meu coração enche da presença de Deus. Quando eu vejo alguém assim servindo, é na forma dele, dificilmente você vai ver o Jean indiferente, está precisando de ajudar, ele vai ajudar. Tem um amigo meu também, o Pedro, uma pessoa assim que ama servir. Eu falo: ô Pedro, esse dom foi Deus que te deu. Tem situações que a pessoa nem está precisando, mas ele está lá e quer servir, ele quer ajudar, né? Então, da forma que Deus te capacitar, meu irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pastor, o que eu quero fazer é ler um versículo, que o Toninho disse aqui, na próxima ocasião vai ter um momento ali, cada um fala, testemunha as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, os milagres.
porque isso vai impactar as pessoas, vai impactar nós, e Ele vai fazer em nós, e vai fazer através de nós. E que haja testemunhos, irmãos, que haja testemunho de pessoas que foram salvas através de uma oração sua, através de uma orientação que você deu, em nome de Jesus. E eu gostaria de finalizar, para encerrar, sobre o exemplo de Nabote, nos minutos que me resta aqui, o exemplo de Nabote e as lições que aprendemos. 3 coisas e eu finalizo. Primeira lição: recusou uma oferta que não agradava o seu Deus. Recusou uma oferta que não agradava o seu Deus. E é isso. Santidade, irmãos, é recusar as bandejas do inimigo. Santidade é renunciar, é abrir mão. E o inimigo, ele faz muitas bandejas para nós. Quando nós olhamos mesmo para a história do filho pródigo, ele aceita, na parábola ali, ele fala, não, vou curtir a vida, vou gastar, vou aproveitar esse dinheiro, torrar esse dinheiro, vou ser feliz. E o texto vai dizer que daqui a pouco ele desejava a comida dos porcos, nem direito de comer lavagem ele tinha não. Ele estava desejando tudo por quê? Tudo porque aceitou uma bandeja do inimigo, e daqui a pouco ele estava lá no fundo do poço, no buraco, e é isso que o inimigo quer. Ele quer ver a gente afundado mesmo, para baixo. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar capacidade para recusar toda oferta que não agrada ao Senhor, como Nabote fez. Segunda coisa, cuide daquilo que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te deu. O que Nabote tinha, talvez não tinha muitas coisas, ele tinha uma vinha, tinha um vinhedo que a família deixou para ele, mas foi algo que Deus deixou para ele, e por isso ele disse, não tem valor para isso aqui não vou vender não. Nada, ninguém vai tirar isso de mim, porque ele cuidou. Então cuide, irmãos. Cuide daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um chamado, viva esse chamado. Se Deus te deu uma vocação, invista nisso, cuide. Não seja relaxado não. Se Deus tem te capacitado, tem te abençoado, que você possa cuidar e zelar para a glória de Deus, em nome de Jesus. E terceiro, não troque valores espirituais por coisas terrenas. Tem muita gente aí trocando a eternidade por minutos de prazer. Pessoas que estão largando o céu, a vida quando a presença de Deus para sempre na eternidade, a glória, por decisões. Minutos de prazer que tiram o céu, que levam para o buraco, mas que nessa noite saiam homens daqui dispostos a vencer o pecado, a vencer tudo aquilo que te afasta de Deus, a vencer talvez o ativismo, nessa questão de vai, trabalha, faz curso e as coisas de Deus ficam para lá, não. Que você possa cuidar daquilo que Deus te deu, Deus te chamou, Deus te salvou, para que melhor privilégio que esse? Nós somos salvos em Cristo, não tem alegria maior que essa não, gente. E que nós possamos viver isso, apoiado nisso, ó Deus, obrigado, inúmeros motivos para agradecer a gente tem todo dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou, o Senhor tem me abençoado, tem abençoado a minha casa, a minha família, os meus filhos. Que você possa andar cuidando disso, cuidar de tudo aquilo que Deus te deu, que você possa, em nome de Jesus, andar apoiado e não troque a eternidade por minutos de prazer. Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter uma vida feliz, uma vida de sabedoria, uma vida de alegria, de felicidade, somente com temor a Deus. Nabote, irmãos, ele estava disposto a renunciar a própria vida em detrimento da fidelidade a Deus, disposto a perder a própria vida. E eu gostaria de finalizar aqui trazendo essa pergunta: como está a sua vinha hoje? Ou melhor, como está a sua vida com Deus? Como anda a sua vida com Deus? Será que está igual a Acabe? Insatisfeito, dando mau testemunho, ingrato, sendo influenciado, não sendo aquela pessoa que é luz, que é sal da terra? Será que conformado com o pecado, como Acabe, ou como Nabote? Alguém de princípio, alguém que cuidava do chamado, alguém que cuidava daquilo que Deus deu para ele, recusando as ofertas do inimigo. Como está a sua vida? Traga essa palavra aqui, irmãos, sua palavra é preventiva, mas que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração para a glória de Deus, e que a sua vida, a partir daqui, sua vida receba um renovo de Deus, receba algo poderoso de Deus, para que você tenha uma trajetória feliz
diferente da que foi a que Acabe teve, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor Ed, para fazer essa oração final aqui. E que nós venhamos refletir nessa palavra e colocando para Deus tudo aquilo que nós temos feito errado e que nós podemos melhorar para experimentar o extraordinário de Deus em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta palavra poderosa que o Senhor nos trouxe nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, pela chamada de atenção que o Senhor aqui nos deu. Obrigado, meu Deus, e que nós saímos daqui meditando sobre cada uma das coisas que aqui foi dita, que nós sejamos corrigidos, porque certamente foi uma palavra de um Pai poderoso que cuida de nós, que nos ama e que quer o melhor para as nossas vidas. Ó Deus, que nós consagremos nossa vida a Ti e nos coloquemos a Teu serviço para fazermos a Tua obra e sermos, ó Deus, instrumentos poderosos do Senhor na terra dos viventes, para que nós ganhemos muitas e muitas vidas para Ti. Levante aqui, Pai, homens comprometidos, homens cheios do Espírito Santo, homens que dão bom testemunho, homens na boca dos quais haja uma palavra de bênção, homens que influenciem positivamente onde quer que estiverem, homens, ó Deus, que sejam bênçãos, homens cheios do Espírito Santo, homens, ó Deus, capacitados pelo Espírito para viver neste mundo difícil, mas que honrem o Senhor em tudo quanto se fizerem. Senhor, nos abençoe, dá-nos aqui, Deus, homens comprometidos, homens cheios do Espírito. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,